I asked somehow, could you send my letter away? You are too young to put all of your hopes in just one envelope. I said goodbye to someone that I love. It's not just me, I tell you it's the both of us. And it was all like coming out the blue that you take to stay happy. Someone above, see me do alright. Someone above, is looking with so terrified. Just on your face, you may think you're alone, but you may think again. If I could do just one little thing, I'd be happy. Right here on my grave, oh, when they scattered my ashes. On second thoughts, I'd rather hang around now with my best friend if she wants me. I'm far away, somebody read the letter. He condescends to read the words I wrote about him. And if he smokes, it's normal and a genius deserves. Where are you curious man and your passion? I'm going dead, going melancholy. Things fall apart, I don't know why we bothered, let's go. But life is good, and it's always worth living at least for a while. If I could do just one perfect thing, I'd be happy. Be writing on my grave or when they scattered my ashes. On second thoughts, I'd rather hang around down with my best friend if she wants me. What should I do now? And take a bite. Girl, you better run with it. 'Cause it's no point in standing in the past, 'cause it's over and done. I took a book, went into the forest, climbed the hill, I wanted to look down on you. But what I saw was 20 miles of wilderness, so I went home. If I could do just one perfect thing, I'd be happy. Be writing on my grave or when they scattered my ashes. On second thoughts, I'd rather hang around now with my best friend if she wants me. If I could do just one perfect thing, I'd be happy. Be writing on my grave or when they scattered my ashes. On second thoughts, I'd rather hang around now with my best friend if she wants me. She wants me, yeah. If she wants me, yeah. If she wants me, yeah. Bom, pessoal, vamos começando então. Vamos começando nossa aula.
Vou arrumar aqui a questão. A gente já vai começando, então. Bom, então tá. Ivan presente aqui. Ok. Tá, pessoal. Semana passada a gente falou ainda dentro do Foucault, né? A gente falou da ideia de punição. Então a gente já passou pelo suplício, já passou pela ideia de punição, punição generalizada, etc. E chega a hora então da gente começar a falar sobre a ideia de disciplina, né? O pilar forte da estrutura de poder Foucaultiana é basicamente aqui a ideia de disciplina. Então a gente tem uma parte bem central, a gente chegou talvez na parte mais bem delimitada, mais o corte mais importante da estrutura da estrutura do da ideia do Foucault, apesar que hoje aqui tô vendo que tá o Ivan aqui apenas, tudo bem. A aula vai estar no YouTube depois, mas claro, eu vou dar aquele pontinho extra, né, para quem está assistindo todas as aulas. Aparentemente vai ser só o Ivan que vai ter esse ponto, né? Mas tudo bem. Bom, pessoal, colocando nessa perspectiva, a gente precisa discutir algumas questões primeiro aqui, né? Se a gente falou em algum momento que o mundo passa pela estrutura do suplício, né? Esse dispositivo de interpretação específica de uma época passa pelo fim da ostentação do suplício. Esse suplício passa a ser pela ideia da punição, uma ideia desgarrada de individualidade, né? Sendo que o suplício era individual, era específico para as pessoas, ou seja, o condenado ao suplício ele era público, ele era uma forma de identificação daquele banido da sociedade, né? Da ideia do bandido, né? Da ideia do bandido. A ideia do bandido é aquele que está banido de uma estrutura social, né? Sendo assim, se passa pela não identificação, pela despersonalização de determinado sujeito, por meio da punição, da punição generalizada, da sociedade punitiva, da ideia da microfísica do poder, ou seja, a ideia de não hierarquia direta, né? A ideia do poder de cima para baixo, mas o poder impede igualdade para todos os sujeitos. E assim, a gente tem de encontro aqui o desenvolvimento dessa nova forma de poder, essa forma de poder onde não se encontra legitimados, né, detentores, pois o poder não se detém, o poder se manifesta, e essa manifestação do poder necessita controle. Esse controle que é a grande chave da questão aqui para o novo modelo de punição, para o novo modelo de estrutura social, né? Daniel entrou aqui agora também. Então agora a gente tem uma nova perspectiva de poder, né? Significa dizer o quê, pessoal? Se antes, né, como a gente já comentou nas últimas aulas, na estrutura genealógica do Foucault, aqui na tentativa dele encontrar uma genealogia do poder, a gente tinha esse modelo em que o poder era hierárquico, era de cima para baixo, era verticalizado, né? E esse poder passa principalmente com a função jurídica, com a forma jurídica, com a forma do direito, né? Então, a forma jurídica ela se manifesta dessa forma diferente já nos tempos modernos, né?
a forma do direito, dita como Foucault por uma forma vazia, né? A forma jurídica. Essa forma jurídica, ela dá abertura específica para um conteúdo mais abstrato e mais igual, ou seja, vertical, não mais, agora tendo uma horizontalidade na distribuição de poder. Significa dizer que não existe mais um detentor específico do poder. Hoje todos exercem de alguma forma, de algum conteúdo de poder dentro das suas limitações, né? É a base de toda estrutura democrática, né? Onde você não tem uma detenção específica de poder absoluto, você tem sim limitações pelo próprio direito sobre funções de poder e sempre toda função de poder limitada. Então aqui o Foucault vai tentar interpretar, perdão, vai tentar interpretar um sentido, como que a gente pode dizer, um sentido mais subjetivo, mais substancial, sobre qual seria os efeitos de manutenção desse poder, sendo que agora não temos mais um sujeito específico na detenção de poder, mas sim diversos sujeitos, né, todos os sujeitos em sociedade, exercem de alguma forma algum tipo de poder. Bem, aqui então a chave para o Foucault, para o controle da microfísica, o controle da distribuição específica de poder, vai ser a ideia da disciplina, né? Então, para Foucault, uma boa sociedade uma sociedade controlada, uma sociedade de controle, em que sujeitos se demonstram por igualdade, né? Sujeitos se demonstram por igualdade, ela necessita especificadamente de uma necessidade de controle, né? No momento em que a gente tinha a pena do suplício, por exemplo, né, era muito fácil a gente determinar quem era o legitimado pelo poder, quais eram as suas limitações, porque você tinha um rei, você tinha uma figura geral de poder que ela punia, que ela decidia, que ela legitimava por sua própria decisão o que era certo e errado. Se agora quem entrou aí com o Galaxy S9, depois coloca o nome aqui do lado no chat, só para eu saber quem está aqui, porque os outros estão com o nome aqui, mas a pessoa que entrou agora não está aparecendo o nome. Então coloca aqui no chat depois o nome aqui, porque tem aquela questão que eu estou contabilizando quem está aqui. Por favor. Bom, pessoal, então continuando. Agora que o poder se exerce por todos nós, agora está aparecendo o André. Agora que o poder se exerce por todos nós, como controlar especificamente quem são aqueles que devem permanecer dentro de uma estrutura de cidadania. O que eu quero dizer com isso? Toda a estrutura de poder, para o Foucault, social, ela tem uma única determinação. A determinação de manutenção de ordem interna e sobre aquela exceção, sobre aquela patologia, sobre aquela disruptividade da ordem dentro do sistema, esse sistema deve excluir, deve retirar do seio do Estado, deve banir do Estado, né, o indesejável social, aquele que tira a manutenção da ordem dentro de uma estrutura, jurídico-política, dentro de uma estrutura social. Então, se agora não temos mais a possibilidade de determinação unilateral de quem é bom e quem é mal, quem é normal e quem é anormal, é necessário que, já que todos têm o poder, todos tenham uma manifestação disciplinar específica, ou seja, que se nós definimos, se nós vigiamos a sociedade agora, porque todos têm um poder igualitário, todos têm uma camada de poder
a seu alcance. Então significa dizer que agora todos devem vigiar e ao mesmo tempo ser vigiados. Para isso é necessário uma linha simples, uma linha bem determinada de disciplina. O Foucault vai encontrar que na sociedade moderna, a partir do século XVIII, o conteúdo da disciplina, o conteúdo disciplinar, né, na sociedade, ele passa a ser muito mais forte, muito mais agressivo sobre os corpos, né, do que nos tempos anteriores. Né? Porque agora pressão significa aquilo que eu vigio como normal, eu devo me comportar como normal da mesma maneira. E aqui o Foucault vai falar que o momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce o corpo humano, né? Que o corpo humano que visa não apenas o aumento de uma habilidade, das habilidades do corpo, ou aprofundamento da sua sujeição como corpo, mas aquele corpo humano que forma uma relação que, no mesmo mecanismo, torna tanto o corpo mais obediente quanto mais útil. Então, aqui a gente tem uma relação necessária para o funcionamento da sociedade atual, que é todo o corpo se mantém na normalidade, na regra da normalidade, na régua da normalidade, se mantém na ordem, se mantém dentro da sociedade. Se ele expressa tanto a sua utilidade quanto a sua obediência. Então, a obediência é a utilidade. Por que não só a obediência, né? Por que essa ideia de disciplina não importa só na obediência das regras? Né? Já que a gente está numa sociedade legal, uma sociedade legalista, uma sociedade que vem a estrutura das normas, por que não apenas a sujeição? Por que não apenas a obediência à estrutura normativa? Porque a norma, por ser extremamente abstrata, ela não tem a capacidade por si de controlar a sociedade. A obediência à estrutura normativa, ela traz uma obediência a uma estrutura subjetiva, uma estrutura de dever ser, uma estrutura fora da própria sociedade. Não basta o sujeito ser obediente, porque a obediência do sujeito não reflete a sua estrutura de sociedade funcional. O sujeito, além de obediente, ele deve ser útil. A ausência de utilidade no sujeito retira dele a possibilidade, inclusive, de ser vigilante, de ter poder. Porque pensem só comigo, a grande estrutura é aqui a seguinte. Imagina um indigente, um mendigo, um morador em situação de rua, um sujeito em situação de rua. Um sujeito que não comete crimes, né? Então ele não comete ilícitos, ele é tecnicamente obediente, ele é disciplinar quanto à estrutura da lei. Por que ele ainda assim, já que ele está só morando na rua, ele está deitado na calçada, por que mesmo assim ele incomoda a estrutura social? Justamente porque ele revela um momento social que não é só a lei que determina quem é bom ou quem é ruim. Mas ele, estando na rua, ele causa o desconforto, ele causa... Porque, veja, um cara pedindo dinheiro para você na rua não é ilegal. Não é de forma alguma ilegal. Mas ele incomoda a sociedade que, por si, é útil, né, quanto às suas estruturas sociais. Então ele passa a ser indesejável. Ele não cometeu crime nenhum, ele não é criminoso, ele não tem nenhuma estrutura que permita a retirada dele de sociedade, do ponto de vista legal, ele não vai ser preso por ser morador de rua, mas ele é um indesejável social. E a sua indesejabilidade social faz porque ele quebra uma regra específica e muito importante da sociedade que não consta na lei, mas é sua atividade útil social. A utilidade talvez seja um dos modelos mais importantes na teoria Foucaultiana. Perdão.
O sujeito útil, ele é mais importante do que o sujeito legalista. Porque o sujeito útil, ele é uma via de mão dupla. Por quê? O sujeito que é útil à sociedade, que se manifesta sobre o seu trabalho, sobre o seu tempo, ele ao mesmo tempo que faz com que a sociedade gire no ponto de vista, do ponto de vista econômico, do ponto de vista, né, ele também se mantém disciplinado dentro do âmbito social, né? Significa dizer que ele não se exclui de um modelo lógico normativo e lógico social da existência de sociedade. O morador de rua, ele é uma exceção, ele está à margem da sociedade normal, ele está à margem da normalidade. Apesar dele não ser um criminoso, ele ainda tem o banimento social, porque ele não faz parte de uma lógica de tempo e espaço social, né? Pensem comigo, pessoal. Por quê? Essa é a minha pergunta. Você almoça na hora do almoço? Pergunta simples. Por que você almoça na hora do almoço? Por que você janta na hora da janta? Por que você está trabalhando, interrompe seu trabalho ali naquele horário específico, que normalmente é das 11 às 2 horas da tarde. Esse é o seu limite mínimo e máximo para o seu horário de almoço. E continua. Porque veja só, caso você não almoce das 11, você trabalha, né? Vamos supor que você trabalha. Daí você não tem tempo, e o tempo é extremamente importante. E é ótimo que você não tenha tempo para ser útil. Você não tem tempo de almoçar na sua casa, de fazer a própria comida, porque seu horário de almoço é delimitado em 1 hora. Naquele dia, você saiu para almoçar às 3 horas da tarde. Você vai encontrar algum restaurante aberto? Não. Você vai ser punido, porque a sua opção de almoço vai ser, por exemplo, num shopping center que vai te cobrar R$70 o quilo da comida, R$80 o quilo da comida, para você poder almoçar fora de hora. Se você não almoça no período normal, você é punido naturalmente. É extremamente necessário o quê? Porque veja comigo, olha só que interessante. As crianças, quem tem filho, a criança entra na escola às 7 da manhã, né? Às 7 da manhã. Os pais entram no trabalho, logicamente, às 8 da manhã. Então, quando os pais vão deixar o filho na escola, você já passou na frente de uma escola às 7h15, 7h30, na hora de que está entrando as escolas, tá aquela fila insuportável, aquela fila dupla, aquelas pessoas desesperadas porque elas têm que trabalhar logo e tem que deixar a criança na escola, e aquele caos, aquela fila enorme para as pessoas deixarem as crianças na escola. Não seria mais, vamos dizer assim, útil, se a gente for pensar do ponto de vista útil, que assim, a escola tivesse vários horários, por exemplo, a escola entrasse para um grupo de crianças às 7. Daí os pais começaram a trabalhar às 8. Daí para outras crianças às 8, pais começaram a trabalhar às 9. Daí para outras crianças às 9, pais começaram a trabalhar às 10. Seria muito mais útil. Mas não seria útil do ponto de vista disciplinar. É extremamente importante que esse caos, que essa angústia do tempo, te obrigue a participar de tempos comuns a todos. Porque esse tempo comum gera a você uma ideia de disciplina. Você está preso a uma estrutura específica de tempo, né? Vamos ver nosso tempo aqui? A gente está agora mesmo online, né? Mas antes também a gente estava... a gente tem um horário específico para praticar as aulas. Inclusive, né, uma das reclamações de muitos alunos, olha só que interessante, uma das reclamações de muitos alunos era que os professores não estavam fazendo live nos horários de aula, porque eles fazem outras coisas. Isso é extremamente Foucaultiano. Você está preso no seu exercício de tempo. Você está preso no tempo mecânico, no tempo do relógio, faz com que você tenha certa disciplina social de utilidade. Ou seja, é aquela coisa, pessoal, você
Aí, você trabalha, vamos supor, você faz um trabalho que não é o trabalho... Você está fazendo home office agora, no período de quarentena. Daí você está dando conta do seu trabalho, você trabalha melhor à noite, né? Vamos um exemplo, você trabalha melhor à noite. Então você está trabalhando a madrugada inteira que você rende muito mais, né? E dormindo de manhã. E dormindo pela manhã. Só que, se alguém te liga de manhã, numa quarta-feira de manhã você está dormindo, você acorda com a pessoa, atende o telefone com aquela voz de sono, a pessoa pergunta se você estava dormindo, e você, com vergonha da sua indisciplina sobre o tempo comum, responde: não estava dormindo, não, estava aqui lendo um livro. Você inventa uma desculpa. Você não assume uma coisa simples. Sim, eu estava dormindo porque eu trabalhei a noite inteira. Se você trabalhou a noite inteira, você tem que sacrificar e ficar acordado de manhã para que você seja socialmente normal, aceito, útil e dócil. Essa é a grande questão. Você é escravo da estrutura de tempo, você deve cumprir uma lógica muito mais importante do que a lei, que é a estrutura do tempo, para que você possa ser disciplinado quanto à igualdade, à homogeneização de utilidade social. Vocês já perceberam como que é ilógico o tempo normal? O tempo é extremamente lógico, né? Pensem comigo, todo mundo trabalha no horário comercial, certo? E as coisas funcionam no horário comercial. O banco funciona no horário comercial. As pessoas trabalham no horário comercial. Então, que hora que as pessoas que trabalham vão no banco? Vejam, que não é lógico, só que elas vão. Elas vão quando? No horário de almoço. Mas o horário de almoço é só para o almoço. Então você perde o almoço para ir no banco, porque o banco não funciona além do horário comercial. Então, uma cadeia de coisas que faz com que a sua indisponibilidade de tempo vire uma prisão temporal para que mantenha você disciplinado dentro de uma sociedade. E o mendigo? E o morador de rua? O que acontece com ele? Ele não participa da linha útil do tempo. Ele pode até não fazer parte de uma instituição criminosa, de uma estipulação social do banido, do bandido. Mas ele se torna indesejável social porque ele abstrai, porque ele vive fora da estrutura do tempo comum. Ele dorme de tarde, ele não trabalha, ele permanece sem fazer, ele resiste à estrutura do próprio tempo. Logo, ele não é parte da sociedade. Porque ele não é disciplinado dentro dos objetivos específicos sociais. Ele não tem disciplina específica dentro do sistema objetivo social. Então, obviamente, não é só a lei que define o criminoso, o delinquente, o bandido. É sua utilidade também no campo social. Né? É sua utilidade no campo social. E o mais interessante é que você, sujeito da sociedade, vigia isso. Você é o vigilante. Porque minha questão é, para uma sociedade que determina um corpo útil, né? Ou seja, a utilidade não está posta na lei, porque a lei só define o que é normal e anormal num campo de poder abstrato, prisão, ilícito. Mas se o maior objeto de determinação dessa sociedade é o sujeito no seu corpo, é a determinação, é a prisão do tempo mecânico, um corpo que se torna mecânico para ser docilizado dentro de uma utilidade, ou seja, aquele corpo que não se dociliza sobre a utilidade, ou seja, ele se revolta, ele resiste à utilidade, aquele corpo que resiste à utilidade, ele passa a ser este sim um corpo não mais mecânico, mas resistente, logo não é um corpo comum, normal e não faz parte do motivo social. A gente está dizendo que
Você mesmo, eu, você e vocês aqui presentes, são aqueles que vigiam, que fazem a vigilância específica das pessoas e de si mesmo. Pessoal, pensa só comigo. O corpo dócil e útil, a demonstração de sua utilidade social, ela está ligada necessariamente a uma ideia de que eu faço, eu sou normalizado. E quem determina essa normalização não é eu e você, mas somos todos nós juntos ao mesmo tempo, como efeito de uma vigilância não visual na sociedade. Então, a gente tem uma vigilância não visual na sociedade. Perdão. O que isso significa? Pensem comigo. Vocês voltam agora da quarentena, voltam para a sala de aula. Chegam na sala de aula, tem aquele globo preto, sabe aquele globo que tem uma câmera dentro? Aquele meio círculo preto com uma câmera dentro, que não dá para ver a câmera. E ele está bem no meio da sala de aula. E eu digo para vocês, aqui tem uma câmera. Aqui tem uma câmera. Para que vocês não colhem nas provas. Minha questão é, para que lado essa câmera está apontando? Porque a sala é quadrada. A câmera, o globo está no meio. Então ele tem que girar para pegar vocês distribuídos na sala toda. Eu sento no lado de trás da sala. A câmera está apontando para o lado da frente. Como eu sei que a câmera está apontando para o lado da frente? Eu não sei, porque o globo é preto e aponta a câmera e esconde a câmera giratória. Certo? Por eu não saber, eu devo ou não devo me comportar? Eu vou arriscar ou não vou arriscar colar? E digo mais, o que te garante que de fato tem uma câmera ali dentro? E se eu comprei só o globo e coloquei ali dentro da sala? Você não vai saber. Não dá para ver a câmera. A questão é, a vigilância para sua utilidade, ela não precisa ser explícita. A explicitude da vigilância morreu lá na ideia do suplício. Aqui o que importa é a sensação de estar sendo vigiado, a sensação de vigilância, ela é mais eficiente do que a vigilância em si. Então, veja, tendo ou não tendo uma câmera dentro daquele negócio, apontando para você ou não, as suas chances, se você é dócil, útil, normal dentro de uma sociedade, não colar. Por quê? Porque a imagem da vigilância te traz inibição, né? Sendo que se ela exista ou não. O mais interessante disso ela pode nem existir. Às vezes, no seu estabelecimento comercial, basta você colocar aquela plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Muita gente usa isso, sem nem ter uma câmera, só para gerar a sensação de vigilância e inibir o comportamento incômodo socialmente. Vejam, a melhor vigilância está na vigilância velada, impossível de detectar, do que necessariamente na vigilância de fato, né? Do que na vigilância... Porque a vigilância, por exemplo, a vigilância de uma pessoa, a vigilância de uma autoridade, vamos dizer assim, né? Ela pode vir a causar revolta, né? Ela pode vir a causar revolta, ela pode vir a causar uma consequência, vamos dizer assim, uma consequência de resistência, né? Uma resistência ao poder. Olha só que interessante. Se a gente está falando que pode ser que cause uma resistência ao poder, então a gente está falando que é melhor, é mais eficaz que você tenha uma vigilância velada do que uma vigilância de fato.
Olha, eu vou mostrar aqui um negocinho para vocês. Deixa eu abrir aqui. Isso nasce, pessoal, necessariamente pela ideia, né? Pela ideia do que o Foucault vai chamar de panótico. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Share screen aqui. Bom, pessoal, vocês devem estar vendo aí, né? Isso aqui é um panótico, né? Isso aqui é um panótico. Vamos ver se vocês conseguem entender essa situação. Vou pegar um desenho de um panótico aqui também, né? Um desenho de um panótico, ó. Essa estrutura arquitetônica de um panótico, estão vendo ela aí, né? Essa estrutura arquitetônica, tenho mais uma imagem aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo aí. Essa aqui eu acho que é a imagem que mais revela aqui. Vou colocar de novo, né? Vejam, o que significa isso? Isso é uma ideia de prisão, manicômio bem interessante. Essa parte do meio aqui é uma torre de vigilância. Ela fica no meio, alta. As pessoas, os detentos, os delinquentes, ficam na parte de baixo. Essa torre, tá vendo que ela tem vários buraquinhos de vigilância? Se você tiver um único policial, um único guarda, um único vigilante ali dentro, tecnicamente as pessoas que estão embaixo não saberão para onde esse vigilante está olhando. Não vão saber para onde o vigilante está olhando. Elas vão saber apenas que esse vigilante está vigiando 24 horas, sempre tem um vigilante ali, e ele está vigiando algum dos lados. A grande questão é qual? Ele está apontando a arma dele para algum dos lados. Mas qual lado? Esse modelo de vigilância é um modelo de vigilância cega. Você sabe que tem ali, na verdade você nem sabe se tem gente ali naquele momento, sabe que a pessoa está vigiando, ou pode estar, e ela pode estar olhando para você. Ou seja, é um elemento livre de pontos cegos, mas com muito ponto cego. O problema é que ela é livre de ponto cego porque ele tem visão total, só que ele só pode ver um lado específico. Mas a pessoa que está sob vigilância não sabe qual lado ele está olhando. Ou seja, o método mais eficaz de vigilância. A vigilância imperceptível. Você sabe que está lá, mas ela não pode ser revelada, né? Ela não pode ser revelada. Isso é genial, né? Significa dizer que você está sob vigilância o tempo todo e você se dociliza e se mantém útil dentro dessa estrutura. Você não comete rebelião, você não se revela, você não resiste a essa estrutura da melhor forma possível, que você pode estar na mira do vigilante a qualquer momento. Olha só que interessante. Bom, esse modelo de panótico, ele é trazido para a sociedade no momento em que você está sendo vigiado da sua utilidade pelos seus pares. Você sabe se ele vai estar te vigiando ou não? Não sabe. Mas você sabe que ele se manifesta. Ele vai se manifestar sobre o que ele acha normal ou não. Sabendo ou não, sabendo se você está sendo vigiado por quem ou quando, você se mantém dentro da sociedade como uma pessoa mecânica quanto ao tempo e quanto à sua utilidade. É por isso que você atende o telefone de manhã, mesmo tendo trabalhado a madrugada inteira. Você atende o telefone e finge que não estava dormindo. Porque você tem que respeitar a utilidade social. Porque alguém pode estar te vigiando. É o seu julgamento. Você julga os outros e é julgado. Você pode não julgar ninguém, mas você está sempre à mercê do julgamento e não sabe quem está te julgando. Isso é vigilância. É a estrutura do panótico. É a sensação de sempre estar sendo vigiado sem necessariamente estar. A vigilância não precisa existir. É mais importante que ela pareça, que ela tenha uma aparência de vigilância, do que necessariamente ela passe a sensação de vigilância, do que necessariamente ela seja vigiada. Para que você possa ser monitorado pessoalmente. Com a vigilância velada, com a vigilância cega, com a vigilância no modelo do panótico, quem se vigia é você mesmo.
É você mesmo que se mantém útil e dócil dentro de uma estrutura social. É você mesmo que respeita a sua utilidade social, que não quer se chamar de vagabundo, que não quer se chamar de preguiçoso, que quer ser útil, que se mantém na utilidade, para que você não seja vigiado, né? Veja, pessoal, aqui nessas aulas online, dá para ver claramente a estrutura da vigilância, né? Existem alunos que não têm acesso à internet, então acaba flexibilizando algumas questões de presença, né? Alguns professores estão dando ponto, mas estão dando ponto extra para a presença. Isso faz com que muita gente nem assista a aula. Se você não é obrigado, não é vigiado para isso, você nem assiste a aula, você vai. Você não é obrigado. Se você não tem instinto de vigilância sobre elementos, você não vai fazer. Você vai resistir naturalmente. Ou seja, você tem uma disruptividade sobre a ordem dócil e útil. Se não tem ninguém te vigiando, você não é útil. Se você pudesse não fazer, você não fazia. Aqui se determina exatamente a função da docilidade e da utilidade. Por quê? Porque a grande questão aqui é que a utilidade, ela se dá por meio de uma estrutura de manter a sociedade autovigilante e organizada sobre os corpos. Essa é a ideia que a gente vai trabalhar sobre biopoder e biopolítica na próxima aula. A atividade é sobre o corpo. Pessoal, alguma dúvida? Como ninguém falou nada dessa aula, é isso a aula hoje. Eu vou deixar o resto para a aula que vem. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Alguma questão? Por mim, fechou, professor. Beleza, então, Raniel. Então, pessoal, obrigado. Semana que vem a gente volta falando de biopoder. Continue lendo o livro aí, que a gente vai discutindo e vai facilitando tudo. Beleza, então? Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau para vocês.